Boa tarde, turminha. Joia? Graças a Deus estamos reunidos mais um dia e hoje nós vamos trabalhar matemática e história. Nós vamos fazer a correção da página 40, 41 e 42 e depois nós vamos trabalhar o exercício 8 da página 42 e o livro de atividade 81 e 82. Vamos ao trabalho? Então, por gentileza, peguem a página 40. Nós vamos resolver. Então, lá nós tínhamos um problema assim, ó. Em uma escola, há duas turmas do terceiro ano. Então, imagina, eu tenho uma turma e a segunda turma. A turma da manhã tem 25 alunos e a da tarde tem 32. O mais importante é a pergunta para ver o que eu tenho que resolver nesse problema. Quantos alunos há nas duas turmas? Ele me deu duas informações. Que tinha aqui em uma turma 25 alunos e na outra turma tinha 32 alunos. Agora a pergunta, para eu saber que conta que eu vou fazer. Quantos alunos há nas duas turmas? Se eu preciso juntar, eu tenho que saber as duas turmas, que sinal que eu vou utilizar? O da soma. Então eu ponho o sinal daqui e esse tracinho que significa que eu vou resolver, achar o total. A soma não tem que juntar? Então, eu junto unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Nunca posso começar pela dezena ou pela centena. Eu sempre começo pela unidade. Se eu tenho que juntar, se eu tenho que somar, então eu vou juntar o 2 mais 5. Guardo 2 na cabeça e coloco mais 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, deu 7. Agora eu vou resolver a dezena. 3 mais 2. 3 na cabeça, mais 2. 3, 4, 5. Então, a pergunta era, quantos alunos há nas duas turmas? O que vocês têm que responder? Há nas duas turmas 57 alunos. Essa seria a resposta. O número 3, vocês tinham que contar a quantidade de carrinhos na imagem. Então, esse aqui é o número 2. O número 3 eu vou colocar aqui do lado, a resposta, tá? O número 3 é aqui. Então, quantos carrinhos tinham na imagem? Então, contando de 1 em 1, eu achei 32 carrinhos. Então, há 32 carrinhos. Não é carinho, é carrinho. Por isso que eu escrevo com 2 R's. E é carrinhos, porque é mais que um. Na letra B, vocês tinham que riscar 21 carrinhos e dizer quantos sobraram. Quando vocês riscaram 21 carrinhos, sobraram 11. Então, aqui é a letra A e na letra B, sobraram 11 carrinhos. Sobraram 11 carrinhos. Olha o ri forte aí. Rinhos. Na letra C, represente a quantidade que sobrou, realizando uma operação. Bom, eu sei que tinha 32. Eu tive que riscar 21. Quando eu risco, significa que eu não tenho mais. Então, vamos lá fazer a conta. Eu tinha 32, mas eu tirei fora, eu perdi. Eu fiquei com menos. Menos quanto? Menos 21. Eu quero saber quanto que me sobrou, quanto que resta. Então, eu tenho que fazer a conta de menos. Tenho que tirar esse aqui que eu risquei dos 32. Começando sempre pela unidade. Estou no 1 para chegar no 2. Guardo 1 na cabeça, vou para o 2. 1, 2. Andei, 1. Estou no 2 e tenho que chegar no 3. 2 na cabeça, 3. Cheguei, andei, 1. Então, aqui seria 11. Ok? Nós só anotamos essa continha. Página 41. Vou apagar aqui, tudo bem? Vou apagar esse lado. Vou dividir a luz aqui, ó. Na página 41, exercício 4. Os alunos do terceiro ano foram convidados a plantar flores no parque da escola. Cada aluno recebeu um vaso de flor. Veja a representação. Então, eu tinha aqui 3 representações. Então, contando ali, a turma A, ela plantou 34.
A turma B plantou 32. E a turma C plantou 31. Agora nós temos que resolver os probleminhas. Quantos vasos serão plantados no total? Se é total, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar esse, eu tenho que juntar esse e tenho que juntar esse. Eu posso juntar tudo de uma vez, ou eu posso juntar primeiro esses dois e com o resultado que der aqui, eu junto com esse. Vamos fazer assim então. 34 mais 32. 34, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Sinal de mais que eu não posso esquecer. Então, 2 mais 4 dá 6. 3 mais 3 deu 6. Resolvi o problema? Não, porque eu só juntei esses dois. Ele quer saber tudo. Então, esses dois, 34 mais 32, deu 66. Agora, eu pego o resultado dos dois juntos, mais esse. Então, 66 mais 31. 1 mais 6, 7. 3 mais 6, 9. Então, qual seria o total dos três juntos? Olha, esse aqui é esses dois juntos. O resultado desse mais esse. Então, quanto que tem juntos? Tem 97 vasos. A resposta seria, possui 97 vasos. Na letra C, os alunos do quarto e quinto ano plantaram um total de 199 vasos de flor. Quantos vasos alunos dessas duas turmas plantaram a mais que os alunos do terceiro ano? Bom, o terceiro ano plantou isso aqui, não plantou? E os alunos plantaram 199 vasos. Se eu estou falando a mais, significa o quê? Que eu tenho que chegar até aquela quantidade para eu saber o quanto que restou. Então, eu pego os 199, que foram os alunos do quarto e do quinto ano. E eu tenho que colocar esse número aqui embaixo para eu chegar até os 199 para saber qual foi o tanto que eles plantaram a mais. Então, sinal de menos, ó. Lembra que eu sempre falei para vocês? Quando eu falo a mais, não significa conta de mais. Aquele exemplo que eu sempre dou. Se você tem 9 anos e eu tenho 15 anos, quantos anos a mais? Eu tenho que partir do número 9 até o número 15 para eu saber qual que é essa diferença. Esse a mais que eu tenho de vocês. É a mesma situação aqui. Eles plantaram mais do que esse aqui. Então, eu tenho que tirar esse valor daqui para eu saber quantos a mais foram. Então, 7 para chegar no 9. 7 na cabeça, 8, 9. Andei 2. 9 para chegar no 9. Estou no 9, tenho que chegar no 9. Eu já estou no 9. Eu andei alguma coisa? Não, então é 0. Aqui não tem nada. Então, quando tem nada, é 0. 0 para chegar no 1. 0 na cabeça, 1. Andei 1. Então, quantos vasos a mais o quarto e o quinto ano plantaram? O quarto e o quinto ano plantaram 102 vasos a mais. Tudo bem? Próxima página. Carlos cria ovelhas e porcos. São 142 ovelhas e 106 porcos. Quantos animais ele cria ao todo? Então, ele cria ovelhas, ele cria porcos. Ele quer saber os animais total. O que eu faço? Eu junto. A conta que eu junto é a conta de adição. Vou pagar aqui. Então, olha lá. Eu tenho 142 ovelhas e eu tenho 106 porcos. Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. O sinal da adição é de mais. 6 mais 2, 8. 0 mais 4, 4. 1 mais 1, 2. A resposta, então, qual que é? Quantos animais ele cria ao todo? Ele cria ao todo 248 animais. Número 6. Ana precisa de 155 figurinhas para completar um álbum. Ela já conseguiu 54.
Quantas figurinhas ainda faltam? Então, imagina um álbum, o álbum lá da Copa, que nós tínhamos que ter, lá cabia 155 figurinhas. Só que ela só colocou 54. Então, falta ainda completar alguma coisa, falta ainda colocando. Que conta que eu faço para eu saber? É a subtração. Então, vamos lá. Eu tenho um total de 155 e eu já coloquei 54. Lembra? 54. Aqui é a unidade e aqui é a dezena. Então, embaixo da unidade e embaixo da dezena. Aqui não tem centena, tá? Então, ó, 54. Então, o álbum cabe 55 figurinhas. Ainda falta eu completar. Se ainda falta, é o sinal de menos. 4 para chegar no 5. Dá? 1. 5 para chegar no 5. Estou no 5. Eu tenho que chegar no 5. Eu já estou. Onde é alguma coisa? Não. Então, 0. E 0, aqui não tem nada, então a representação do 0. Para chegar no 1, 1. Então, qual será a resposta? Quantas figurinhas ainda faltam? Faltam 101 figurinhas. Tudo bem até aqui? Em uma casa, há 196 blocos de madeira pintados de azul, vermelho ou amarelo. Entre eles, 72 estão pintados de azul e 53 vermelho. Nós sabemos que 196 é o total que ele tem de blocos, que 72 são pintados de azul e 53 de vermelho. Então, eu já sei a cor do azul e sei a cor do vermelho. Agora, é a pergunta que a gente tem que resolver. Quantos blocos estão pintados de amarelo? Ele deu essa questão? Não, é isso que eu vou ter que resolver. Ele sabe de quê? Ele sabe do vermelho, ele sabe do azul e ele sabe o total. Então, vamos ver primeiro quanto que ele tem de vermelho e azul. Então, vamos lá. 53, 72. Para eu saber os dois juntos, que conta que eu faço? De adição, de somar. Então, eu vou colocar o mais. 2 mais 3, 5. 7 mais 5 e na cabeça. 8, 9, 10, 11, 12. Já podem pôr o 12 aqui de uma vez. Vocês ainda vão aprender essa conta aqui, tá bom? Podem pôr aqui já o 12 de uma vez. 12. Então, eu sei que tanto o vermelho quanto o azul, os dois juntos, deu 125. Mas agora eu preciso saber do amarelo. Como que eu faço? Lá, a primeira coisa que ele falou é que ele tinha 196 blocos no total. Então, o amarelo também estava lá. 196 é do total. E eu sei que esses dois juntos deu isso. Então, qual será o amarelo? O amarelo é a diferença entre esse número e esse número. O que sobrar da diferença entre esse e esse é o resultado do amarelo. Então, eu tenho que tirar o vermelho e o azul desse total para poder chegar no resultado amarelo. Então, vamos lá. 5 para chegar no 6. 1. 2 para chegar no 9. 2 na cabeça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7. E 1 para chegar no 1. Se eu já estou no 1, eu não ando nada. Então, quantos tem de amarelo? 71 amarelo. Pode ver que se eu somar esse, vai dar esse resultado, porque esse aqui é o total. Então, ele sabia o vermelho, ele sabia do azul, eu tive que juntar os dois e tirar do total, porque nesse total estão as três cores de blocos. Tudo bem? Então, a resposta é, quantos blocos amarelos? Quantos blocos estão pintados de amarelo? Estão pintados 71 blocos de amarelo. Tá certo? Então, agora, nós vamos começar a atividade de matemática para vocês fazerem aí no caderno. Aí no caderno vocês vão fazer essas contas, tá? Essas operações matemáticas. Não pode esquecer de ver o sinal. Se for de adição, daquela cruzinha, né? Que a gente faz com o sinal de mais, eu junto. Se for o sinal de menos, eu posso tirar ou chegar até um número que também dá a mesma coisa. Tudo bem? Então, isso aqui é para ser feito no caderno. Atenção e organização. Daí, lá no livro de atividades, página 81, vocês também vão resolver as situações, as continhas, só que agora no livro. Então, eu tenho aqui, ó, 73
mais 23. Vocês vão somar e assim por diante. Não esqueçam da ordem, a ordem correta, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Aqui no número 2, vocês vão resolver situações, problemas. Então, olha lá. Júlio tinha R$175. Comprou um estojo por R$43 e um caderno por 20. Ele me deu 3 informações. Ele me deu, primeira informação, que o Júlio tinha 175. A segunda informação é que ele queria comprar. Ele queria comprar 2 objetos. Queria comprar um estojo e queria comprar um caderno. Mas olha a pergunta. A pergunta é, quantos reais Júlio gastou? Então, se ele gastou, ele comprou 2 coisas. O que você tem que fazer para saber quanto ele gastou? Você tem que juntar, não é? Que conta que eu faço quanto eu junto? Então, façam aqui. O próximo aqui embaixo fala assim, ó, com a quantia que sobrou, será possível Júlio comprar uma calculadora por R$54 e um dicionário de 45? Então, lembra, Júlio tinha quanto? Tinha R$75. Primeiro, vocês vão ter que saber quanto que sobrou. Então, lembra que aqui ele gastou 2 produtos? Quanto que deu esse produto mesmo? Vocês vão ter que tirar esse tanto que deu os produtos de quanto ele tinha. Então, ele tinha 175. O valor que deu nesses 2 mercadorias, vocês vão ter que tirar desse valor para ver quanto que sobrou. Daí, vocês precisam fazer uma nova conta para ver quanto que vai dar a calculadora mais o dicionário, para ver se o dinheiro que sobrou daria para eles comprarem. Tudo bem? Página 82. Os meninos fazem coleção de selos. Veja a quantidade de selos. Então, esse tem 41, esse tem 178 e esse aqui tem 57. Primeiro, quem tem a maior quantidade de selos? Quem tem maior e quem tem mais. Letra B. Quantos selos Paulo tem a mais que Bernardo? É a mesma situação da idade. Quantos anos eu tenho a mais aqui? Quantos selos Bernardo tem a mais? Então, que conta eu faço? Quantos selos Otávio e Bernardo têm juntos? Juntos, que conta que eu faço? E qual é a diferença entre a quantidade de selo entre Paulo e Otávio? Então, se um tem mais do que o outro, qual que é a diferença deles? Que conta que vocês fazem? Tá bom? Essa foi a nossa aula de matemática. Quem tiver dúvida, postem lá nos comentários, tá bom? Que depois a gente vai solucionando as dúvidas, possíveis dúvidas que tiverem. Agora nós vamos trabalhar história. Página 19, 20, 21 e o livro de atividades na 214, tá certo? Então, em história, nós estávamos vendo sobre o descobrimento do Brasil. Lembra que os portugueses chegaram aqui, quando chegaram, encontraram os índios, encontraram bastante mata, bastante verde, bastante pau-brasil, começaram a explorar o pau-brasil, né? Nós paramos aí. E agora nós vamos ver as primeiras vilas. Então, se quando eles chegaram era tudo mata, como que foram surgindo as primeiras vilas, as primeiras cidades brasileiras, como que o Brasil foi sendo construído? Então, peguem lá, por gentileza, na página 19. Vamos acompanhar a leitura. Os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500 e começaram a explorar as riquezas da nova terra. Então, até então, eles não tinham descoberto. Então, em 1500 eles chegaram aqui e viram que o Brasil tinha muita riqueza natural. Mais tarde, iniciaram a colonização por meio da administração de terra. Então, as terras começaram a repartir, a comprar, a repartir. Então, aí começou a colonizar. Em 1532, foi fundada a primeira vila, chamada São Vicente. Então, na história do Brasil, o primeiro lugar que teve ali uma população, uma maior quantidade de população, de casas ali, foi uma vila chamada São Vicente. Foi por volta desse período que se iniciaram o cultivo da cana e a produção de açúcar no Brasil. O desenvolvimento dessas atividades contribuiu para a formação de muitas vilas e cidades brasileiras. Então foi pelo cultivo da cana, né, da cana-de-açúcar, que é da cana-de-açúcar que a gente tira o açúcar, tá? Foi a partir daí que o nosso Brasil começou a crescer, a se desenvolver. Então, observe a atividade aqui, ó. Eu tenho 2 imagens. Então, essa imagem aqui é quando ainda São Vicente não era cidade, era uma vila, tá certo? Olha aqui, ó. Fundação da Vila de São Vicente, em São Paulo.
São Vicente fica no estado de São Paulo. E aqui já é a cidade de São Vicente na atualidade. Daí é que vocês vão ter que responder. Qual é a vila mais antiga do Brasil e quando ela foi fundada? Essa questão está aqui em cima. Depois, aponte a diferença entre as duas imagens, observando que as duas imagens faz parte da mesma cidade, enquanto aqui ainda era vila, aqui já é cidade, mas é o mesmo lugar. Aqui é bem lá no passado, em 1532, e aqui já é na atualidade, tá certo? Então, página 20. Então, desde o momento em que são formadas, as cidades passam por inúmeras modificações, provocadas pelo ser humano, que altera o ambiente segundo suas necessidades. Vamos pensar um pouquinho no nosso bairro aqui da cidade, aqui da nossa escola. Será que sempre ele foi assim? Será que ele foi grande? Hoje em dia a gente anda pelas ruas, né? Tem bastante movimento de carros, de motos. Nós temos muitas lojas, tem padaria, farmácia, lotérica. Mas será que sempre foi assim? Vamos voltar um pouquinho no passado, quando ainda não tinha tantos carros, os ônibus passavam de pouco em pouco tempo. Então, se for ver bem, a cidade de Salvador era um pouco distante do centro da cidade. Na época que não se tinha carro, que os ônibus demoravam, era bem trabalhoso e ficar sempre indo para a cidade. Então, o que será que eles começaram a fazer? Então, pela necessidade de precisar das coisas da cidade, preferiu o quê? Abrir uma loja, abrir uma padaria, abrir uma lotérica e assim vai se desenvolvendo. A mesma coisa aconteceu para o Brasil e está do jeito que está. A necessidade do homem nos permite construir coisas e assim a gente vai modificando a paisagem. Na atualidade, temos carros, ônibus, motocicletas circulando por ruas, edifícios, energia elétrica, comércio, parques e praças, mas nem sempre foi assim. As cidades são consequências de ações realizadas no passado. Muitos tinham ruas estreitas e de terra. Com o passar do tempo, a população aumentou, assim como o número de veículos, e essas ruas foram asfaltadas e alargadas para suportar o tráfego imenso. Então, imagina se a gente ainda tivesse com tantos de pessoas, nós temos uma rua estreita, né? Ainda hoje, ela sendo larga, às vezes fica dificultoso a gente transitar. Imagina na época ainda que não era asfaltada, que era bem estreitinha. Então, conforme a população foi crescendo, viu-se a necessidade também de alargar as ruas, de asfaltar as ruas, tá certo? Então, olha aqui, ó. Muitas construções antigas permanecem até os dias atuais e são pontos turísticos bastante visitados. É o caso do elevador Lacerda, inaugurado em 1873 em Salvador, na Bahia. Então aqui eu tenho também a imagem de um lugar, só que esse aqui é numa época de 1873 e aqui é mais na atualidade. Se vocês observarem bem, não mudou muito a parte física dele, apesar deles estarem sempre passando por reformas. Mas quando eu tenho um ponto turístico, eu geralmente não mudo mesmo, porque imagina depois eu voltar, depois de 15 anos eu volto para visitar um ponto turístico e está totalmente modificado, não é nada daquilo que tem na imagem. Então, geralmente, ponto turístico, eles não mudam muito a característica dele, tá certo? Próxima página. O elevador Lacerda é um símbolo da cidade de Salvador, conhecida por ter 2 andares. Então, ele tem 2 andares. Essa aqui é a parte alta e essa aqui é a parte baixa, tá? A parte alta e a parte baixa são chamadas de Cidade Alta e Cidade Baixa. Trata-se de um dos mais conhecidos cartões postais da Bahia. Apesar de ser uma construção antiga, apresenta um conjunto moderno, pois recebeu várias reformas ao longo dos anos. Foi o primeiro elevador do mundo a servir de transporte público, social e o mais alto desse tipo. Então, agora nós vamos praticar. Então, pinte no texto 2 informações que você considerou interessantes sobre o elevador Lacerda. Então, vocês vão pintar e vocês vão ter que dizer o porquê que vocês acharam interessante. Não é só para pintar, não. Tem que explicar também o porquê. Número 2. No espaço a seguir, desenhe um ponto turístico da região em que você mora. Depois, responda as questões propostas com a ajuda do professor. Eu vou ajudar vocês a responder aqui embaixo, tá bom? Aqui vocês vão desenhar um ponto turístico. Então, se vier alguém que mora em uma outra cidade, um primo seu,
Você vai falar assim, você não pode deixar de ir aqui, porque aqui todo mundo vai, lá é muito bonito. Então, é um ponto turístico, onde as pessoas que vêm de fora, ou até mesmo as pessoas que moram na cidade, gostam muito de ir nesse lugar. Então, vocês vão desenhar e colocar um nome. Na letra A, qual a importância desse ponto turístico para a comunidade local? Então, vamos supor que você desenhou o Parque da Cidade, por exemplo. Então, você colocou aqui o Parque da Cidade, você vai dizer por que ele é tão importante, por que todas as pessoas que vêm aqui em Jacareí gostam de ir lá. É um exemplo, tá bom? Mas não precisa só aqui na cidade de Jacareí, pode ser em São José, na nossa região, Santa Branca, São José, Guararema, tá certo? B, esse ponto turístico apresenta alguma função social, como o elevador Lacerda? Lembrando que o elevador Lacerda, ele servia de transporte público. Agora eu preciso que vocês peguem o livro de reforço, livro de atividades, antigo livro de reforço, na página 214. Para vocês responderem aqui, se vocês não lembrarem, vocês voltem no texto do livro da disciplina. Então, aqui, ó. Onde a primeira vila fundada no Brasil está localizada? Em que lugar? Letra B. Assinale 2 atividades econômicas praticadas nas primeiras vilas brasileiras. Aqui eu tenho 6 opções de atividade. Só que lá na época, na primeira vila, lá não eram todas as atividades que eram praticadas. E na letra C, dessas atividades, quais são praticadas no dia de hoje? Então aqui vocês vão fazer um X só na época lá da Vila São Vicente. Agora aqui, as atividades que são praticadas no dia de hoje. Letra D. Quais são as atividades mais praticadas na cidade onde você mora? Então aqui na cidade de Jacareí. Dessas atividades, quais são as mais praticadas aqui? Letra E. Escolha uma atividade que você citou e descreva como ela é realizada. Então vamos supor que eu vou falar sobre a produção industrial. Eu vou escrever produção industrial e como que ela é realizada. Então hoje nós acabamos por aqui. Quero agradecer e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração. Obrigada, viu? Até mais. Tchau.